Olá, amores do sétimo ano. Sou a professora Maria da Conceição e estou aqui para mais uma aula de ciência, certo? Na semana passada, nós falamos sobre os animais, a gente fez uma explanação, né, de todas as espécies animais existentes e vocês fizeram a atividade. Alguns ainda faltam me enviar e a tia está aguardando, tá bom? Vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as plantas. Tia, o que nós vamos falar mais sobre as plantas especificamente? Nós vamos falar um pouquinho de tudo, tá certo? No livro de vocês, esse assunto ele é bem, digamos assim, detalhado. Eu procurei fazer o mais detalhado possível nesta aula. Aqui são as páginas do blog. Vão lá, né? Curtir, comentar, compartilhar. Nosso capítulo 4 ainda, né? Na semana passada também era o capítulo 4, só que era o tema 1, 2 e 3, que a gente falou um pouquinho sobre todos os animais, né? Hoje nós vamos ver biodiversidade, o tema 4, as plantas. O que nós vamos ver especificamente hoje? Partes da planta e os tipos de planta, briófito, pteridófito, gimnosperma e angiospermas. Habilidade, eu usei a habilidade do 8º ano. Também dá para cá, os tipos reprodutivos e o mecanismo adaptativo das plantas. Na aula anterior, nós vimos classificação e nomenclatura dos animais vertebrados e invertebrados, e hoje estudaremos as plantas. Trouxe um mapa de conceito, certo? O do reino planta. O que é o reino planta? O reino planta é formado por organismos eucariotos, multicelulares e, na sua maioria, fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese. Aí tem detalhado cada um dos tipos de planta, né? Briófitas, pteridófitas, angiospermas e gimnospermas. Ok? A gente vai ver detalhado mais na frente. Vindo nesse mapa de conceito, com desenhozinho assim, vamos às características das plantas. O reino planta é o reino das plantas. As plantas são seres eucariontes e pluricelulares, assim sendo, são semelhantes aos animais. A diferença é que as plantas são capazes de realizar fotossíntese, pois são seres autótrofos. Isso significa dizer que os vegetais são capazes de converter a luz do sol em energia. As plantas, elas apresentam 5 principais partes: raiz, caule, folha, fruto e flor, certo? Aí tem um desenhozinho explicando bem detalhadamente. Nós temos outro mapa de conceito. Nós temos mostrando desde o princípio, lá bem as primeiras plantas, cianobactérias, protozoários flagelados. Aí tem as primeiras plantas, definidas por Heicker em 1866, certo? As glaucófitas e as cianidiófitas, certo? Depois vem as algas vermelhas, aí vem as plantas verdes. Aí as clorófitas, que eram as algas verdes, e as carófitas. Aí as primeiras plantas foram surgindo, as plantas terrestres, as briófitas. Quem são as briófitas? Os anthoceros, musgos e hepáticas. Aí tem um desenhozinho delas aqui, eu vou mostrar para vocês com o cursor do mouse. As plantas vasculares, samambaias, cavalinhas e licopódios, que são as pteridófitas. As plantas com semente, aí nós temos de 2 tipos, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai ver a diferença entre elas. Já está até dizendo, né? Nas gimnospermas são plantas com sementes, sem flores. E as angiospermas são plantas com semente, com flores. Certo? Briófitas. As briófitas são plantas muito pequenas e apresentam cauloide, que lembra o caule das plantas vasculares. Filóides, que lembram folhas, e rizóides, que têm a mesma função das raízes das plantas vasculares, que é fixar a planta no solo.
As pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares, podem atingir vários metros de altura, gostam de ambientes úmidos e sombrios, e seus representantes mais conhecidos são as samambaias. Essas plantas costumam apresentar raiz, caule e folhas, mas nem sempre são percebidas com facilidade. Assim como as briófitas, as pteridófitas também necessitam de água para sua reprodução, que é feita através dos gametas, que se encontram no interior dos soros, aqueles pontinhos pretos que podem ser vistos a olho nu no dorso das folhas das samambaias. Gimnospermas, vamos passar para as plantas maiores, né? As gimnospermas são plantas vasculares que possuem raiz, caule e folhas. São as primeiras plantas a apresentarem sementes e, por esse motivo, não necessitam de água para que ocorra a fecundação de seus gametas. As pinhas são muito utilizadas em decorações natalinas. Aqui, né, um exemplo. E é por meio delas que a planta, através de insetos ou ventos, consegue fecundar seus ovos, originando sementes que chamamos de pinhão. As gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros. Angiospermas. Por último, temos as angiospermas, plantas vasculares que apresentam raiz, caule, folhas, frutos, flores e frutos. As angiospermas constituem mais de 70% de todas as espécies de plantas existentes no planeta. O seu tamanho varia desde pequenas ervas até grandes árvores. A fecundação das angiospermas ocorre através de suas flores e, quando fecundadas, produzem frutos e sementes que servem de alimento para muitos animais, inclusive para o homem. E agora, vamos à atividade? Bem, depois de ler para revisar o que foi visto na videoaula, é hora da atividade. Diga para enviar as respostas para a professora. Segue a mesma da semana passada. A atividade é a semana, no caso, essa semana é a semana 10, porque eu fiz 2 atividades em uma só, que era recuperando uma aula. Digite suas vamos lá, aí temos as instruções. Quais são as instruções? Você coloca a pergunta e a alternativa correta apenas, tá bom? E aí faz a foto e envia no meu WhatsApp. Sigam as nossas redes sociais, a fanpage do blog, o blog propriamente dito, o Instagram e o canal do YouTube. Curtam, comentem. Não dá para comentar no YouTube, vocês comentem lá no Instagram ou mesmo pelo WhatsApp. Um cheiro e até a próxima aula.